Meus caros irmãos, que o Mestre Jesus ilumine os nossos caminhos, muita paz a todos vocês, que sejamos agraciados pela presença da luz do peregrino da esperança que ilumine as nossas jornadas. Hoje, dando continuidade aos estudos do capítulo 12, Gênese mosaica, e certamente é um capítulo que é dividido em duas partes, os 6 dias e a perda do paraíso. Eu vou tentar tecer uns comentários mais aprofundados sobre a Gênese mosaica. E para que a gente tenha assim uma excelente fundamentação da importância dos hebreus, dos judeus, na construção da história Gênesis. Muitos de vocês conhecem o Haroldo Dutra Dias. Haroldo Dutra, ele é um estudioso profundo do hebraico. E Haroldo Dutra, ele publicou este livro que eu estou mostrando aqui a vocês, Gênesis, à luz do Espiritismo. Este livro, Gênesis, é um tratado, uma análise da história dos hebreus, da história da Gênesis mosaica. E é este livro que eu vou referendar a todos vocês e dar uma fundamentação no que Allan Kardec aborda de forma bem incisiva. Então, eu vou fazer uma leitura do livro de Haroldo, que ele fala sobre a Gênese mosaica. E neste livro, estudando Gênesis à luz do Espiritismo, e que é algumas dúvidas que muitos companheiros têm quando ler pela primeira vez a Bíblia, e que Deus boiava sobre as águas, disse Deus também, faça-se o firmamento no meio das águas. Disse Deus ainda, reúnam-se num só lugar as águas que estão sobre o céu. Deus disse também, faça-se corpos de luz no firmamento. Disse Deus ainda, produzam as águas animais vivos que nadem e pássaros que voam sobre a terra. Também disse Deus, produz a terra animais vivos que cada um de suas espécies. Disse em seguida, façamos os homens a nossa imagem e semelhança. E ele também iria fazer outras citações. Haroldo Dutra, nesse livro, estudando Gênesis à luz do Espiritismo, que é uma série de estudos do Antigo Testamento, e que ele vai tecer alguns comentários e que eu vejo de suma importância para os nossos esclarecimentos. E ele diz assim, é importante ressaltar que Gênesis é um patrimônio cultural do povo hebreu, ou seja, o Velho Testamento, a história de Gênesis, que relata a criação do mundo, é uma história do patrimônio cultural do povo hebreu. Paulo de Tarso, na carta aos Romanos, fez uma pergunta muito interessante. Paulo de Tarso, o apóstolo da gentilidade, ele diz assim, qual é a vantagem de ser judeu? Olha a reflexão, meus amigos, que Paulo de Tarso, naquela época, falava sobre a vantagem de ser judeu. E eu gostaria que todos vocês prestem atenção nas citações de Paulo de Tarso.
Primeiramente, os judeus, ele estabelece todas as virtudes de que não é judeu e coloca todas as criaturas humanas no mesmo patamar de dificuldades, de lutas, de necessidades, de anseios, de desafios, de provações. E então pergunta: qual é a vantagem de ser judeu? Respondendo em seguida que é muita, em diversos aspectos. Afinal, a eles foram confiados os oráculos divinos. Ou seja, Paulo de Tarso vai afirmar que todos os povos em humanidade teve a sua grande missão, mas a missão dos judeus era de receber essa carta magna divina quando eles iriam produzir a história da Gênesis. Mais adiante, o Haroldo Dutra ele vai tecendo alguns comentários muito interessantes sobre Gênesis. Não podemos nos esquecer de que o Cristo, na qualidade de governador espiritual do orbe, e a espiritualidade superior que o assessora, confiaram um patrimônio espiritual ao povo hebreu. E que patrimônio espiritual foi confiado àquela civilização antiga, aquele povo hebreu, há 3.000 anos atrás, há 1.000 anos antes da vinda do Cristo. E aí ele diz: o qual está parcialmente registrado nos livros do Velho Testamento. Neste estudo, entraremos em contato com um dos principais livros do Velho Testamento, que é Gênesis, sobre a grandeza espiritual de Jesus. Como nós sabemos, Jesus, ele é o guia espiritual, ele é o governador espiritual. Então, todo o planejamento da evolução do nosso planeta, todo o planejamento da evolução das civilizações que já habitaram a Terra, passou sob a égide, sobre a influência deste Cristo luz, deste Cristo divino. E aí, Haroldo vai dizendo assim: desta forma, estamos lidando com um patrimônio espiritual de grande relevância e devemos tratá-lo com muito respeito, respeito que estendemos a quem o guardou por mais de 3.000 anos, com muita seriedade e dedicação, como quem guarda um tesouro, uma cripta preciosa. O povo hebreu, ao longo de muitos séculos, interpretou, estudou, escreveu e refletiu sobre Gênesis, sobre o início da criação, que Allan Kardec nos apresenta e como o Diogo comentou na semana passada. Não consideramos prudente, portanto, desprezar seu legado intelectual daquele povo hebreu há 3.000 anos e que tinha uma forma de interpretar a história da criação do mundo. Vai dizer Haroldo Dutra, durante nossos estudos, buscamos ouvir o texto original em hebraico, narrado por um locutor de Jerusalém, um judeu genuíno. Podemos observar dessa forma a dificuldade que é traduzir do hebraico para o português e o quanto esse trabalho exige prudência, pois muitas traduções seguem uma direção diferente do significado original. E nós sabemos que você traduzir de um idioma para outro, há muitas interferências, há muitas alterações. E aí Haroldo vai dizendo: tomamos esse cuidado para alertar que
não se pode ter uma fé cega em texto traduzido. Ou seja, a gente não pode, meus amigos, ter uma fé cega, irracional, em um texto que você está traduzindo. E Kardec deixa isso bem claro, que Kardec mostra que cada período da formação do mundo era um período de milhões e milhões de anos de evolução. É importante salientar também que o Pentateuco mosaico, especialmente o livro de Gênesis, foi escrito para ser cantado. É isso que eu gostaria de frisar aqui para vocês, que era uma forma cantada. No começo, Deus criou a terra, Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Então coloque essas citações em formas de poema. Imagine Ariano Suassuna ou Carlos Drummond de Andrade fazendo a narrativa da criação do universo, do surgimento do mundo, como Haroldo Dutra vai dizer aqui mais adiante, que é muito interessante a gente conhecer essa análise de Gênesis pela lente do nosso querido Haroldo Dutra. Essa talvez seja a grande surpresa do nosso estudo. As edições em hebraico, inclusive, possuem mais de 250 sinais que indicam acentos para quem vai cantar, como se fosse uma partitura que pontua quando a voz começa, baixa quando aumenta, etc. Era uma forma que os judeus tinham naquela época, não é? Na tradição hebraica, eles contavam a história na sua narrativa. Um exemplo, eu vou pedir licença a vocês, e eu espero que vocês não fujam da sala, tá certo? Eu vou cantar um trecho pequenininho. Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua companhia? Os pastores desta aldeia já me fazem zombaria. Passei no teste, Luiz? Hein, Ana Cláudia? Passei no teste? Hein? Ana Cláudia, essa como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Meu pai cantava essa música de evangelização para mim, e era uma forma de traduzir como o peixe não pode viver fora do seu mundo aquático. Então, os hebreus, ao escrever a origem, o surgimento do mundo, eles cantavam como eu cantei aqui. Era uma forma cantada. Então ele diz assim, Gênesis é uma literatura poética. Ela é uma literatura poética. Nós precisamos remover de nossa mente a ideia de que o livro seja um tratado científico, porque esse não era a visão, ô Luiz. Eles não tinham a visão de tratado científico naquela época. Eu gostaria que vocês fizessem um esforço mental e viajassem pelo túnel do tempo há 3.000 anos no passado. Como é que era a cultura, a civilização hebraica, a civilização judaica de há 3.000 anos? Qual era a visão de mundo que eles tinham? Era completamente diferente. O diálogo, o seu diapasão, a forma de se comunicar, a forma de ver o mundo era completamente diferente. Eles não tinham esse nível de conhecimento científico que nós possuímos, que adquirimos ao longo desses últimos 200 anos,
houve um avanço de conhecimento científico nesses 200 anos. Então, eu gostaria que cada um de vocês se posicionassem naquelas figuras dos judeus de há 3.000 anos. E como é que vocês viam o sol, a lua, as estrelas, os satélites, as tempestades, há 3.000 anos atrás? Como é que aquela civilização encarava? Então eles tinham uma forma poética de escrever através de cantorias. E aí ele diz assim: os estudos da cosmologia e da física quântica sabem que a esse respeito existem grandes cientistas dando excelentes aulas, mas o livro de Gênesis não foi escrito por físicos ou cosmólogos, porque vocês sabem que o universo, já estudamos aqui, meus amigos, de forma exaustiva, de que existe bilhões e bilhões de estrelas, de galáxias, não é? Existe a matéria escura, a energia escura, e que a luz viaja a 300.000 quilômetros por segundo. Sabemos de tudo isso. Então, a Gênese no Velho Testamento não foi escrito por nenhum cientista. Eram pastores, agricultores, homens que cuidavam das suas cabras, não é? E aí, nesse texto aqui do Haroldo Dutra, eu indico a você também, ô Luiz, você que está investindo aí no conhecimento, não é? Esse livro aqui, ó, Estudando Gênesis, à luz do Espiritismo. Então, há uma citação aqui do Haroldo que ele diz assim: não se trata de ciência nem de filosofia, mas de religião. Naquela época, qual era a visão, minha amiga Ana Cláudia? A visão de mundo, a visão de religião que aqueles povos tinham há 3.000 anos. É religiosidade no mais alto nível. Essa religiosidade no alto nível, eu diria que é religiosidade no mais alto nível de espiritualidade. É evidente que a mediunidade sempre existiu, desde os primórdios da história da humanidade. O homem da pré-história, o homem que vivia nas profundezas das cavernas, ele já era envolvido com efeitos de materializações, de ectoplasmia, de aporte, enfim, desde que o homem existe sobre a Terra, sempre foi envolvido através das interferências inteligentes das entidades espirituais que sempre atuou sobre a humanidade. Então, religiosidade no mais alto nível dessa fé que ele vai dizer aqui, fé, uma fé de agricultor, de pastor de ovelhas, de camponês, o qual teve uma experiência tão forte com Deus que precisou comunicá-la, por ser uma experiência tão íntima, tão subjetiva, tão rica de emoções, só poderia ser manifestada por expressão artística como a poesia, não é? Castro Alves, quando ditou o poema O Navio Negreiro, com 256 estrofes, ó Senhor Deus dos desgraçados, que fizestes, ó Senhor Deus. É claro que Castro Alves estava sendo inspirado para escrever, para receber essa poesia de Castro Alves. Ele recebeu sob uma forte inspiração intuitiva. Quando Beethoven escreveu uma das suas partituras, Beethoven iria dizer à sua amiga Bettina, uma amiga pessoal de Beethoven, e Beethoven trocava cartas com essa amiga, e ele dizia:
Cara amiga Betina, eu sinto que uma força estranha me toma. É como se a minha mente fosse tomada por uma força soberana desconhecida. E eu sou inspirado, intuído para escrever essas belas partituras que se tornou clássicas e mundial. Portanto, aqueles pastores de ovelha, os camponeses, não é? Os agricultores daquela época, eles eram inspirados em uma linguagem. Eu perguntaria a todos vocês, se o livro A Gênese fosse escrita hoje, uma nova Bíblia fosse apresentada no século 21, como é que a gente iria escrever o primeiro capítulo do livro A Bíblia? Completamente diferente, falando sobre cosmologia, falando sobre buracos negros, sobre os bilhões e bilhões de galáxias e de outras civilizações super avançadas. Seria completamente diferente. Então, quando ele diz assim, esse é um ponto fundamental para entender o livro de Gênesis. Qual é dessa maneira o caráter do livro? Se pudéssemos fazer uma edição só de Gênesis, o colocaríamos, olha o que o Haroldo, eu acho que vocês conhecem Haroldo Dutra Dias. Ele, para mim, é um estudioso que conhece o hebraico, não é? Junto à obra, ele vai dizer que ele faz um comparativo, que a obra Gênesis, que é uma forma poética de dialogar com Deus para a humanidade, ele vai dizer que junto à obra de Ariano Suassuna e de William Shakespeare, de Carlos Drummond de Andrade, para que as pessoas tivessem uma percepção de que se trata de uma literatura na sua mais alta expressão religiosa e espiritual. É uma literatura, o Velho Testamento, a criação universal. Todos vocês têm um conhecimento do ensino médio e sabemos que nós vivemos regido pelo campo gravitacional de uma grande estrela chamado o Sistema Solar. Então, quando ele diz assim que o curioso é que tiraram conclusões sobre o movimento de translação da Terra com base em Gênesis. Mas, como puderam tirar conclusões astronômicas de um livro poético e literário, cujo objetivo é dizer que tudo o que existe foi criado por um único Deus? Sim, o propósito de Gênesis é dizer que há um só Deus. Mais do que isso, esse Deus é Deus Criador, um Criador que está presente, dirige, acompanha a sua obra. E pasme, vai afirmar Haroldo, interfere e atua muito na criação e que todos vocês conhecem. Os espíritos puros, os espíritos angelicais, e que André Luiz, na sua literatura mediúnica, ele vai falar dos co-criadores em plano maior. Esses co-criadores em plano maior são os espíritos puros, que administra e que manipula o fluido cósmico universal para a formação de novos mundos, como o nosso mundo, o nosso sistema solar, o nosso planeta Terra, foi manipulado pela inteligência deste Criador, Jesus, que manipulou a matéria cósmica universal. Quem cria é Deus, Deus é o Criador, Deus é que dá o fermento cósmico universal para a formação de todos os mundos, e os co-criadores vai manipular essa energia, esse fluido cósmico universal criado por Deus. Eu vou repetir
minha amiga Ana Cláudia, o que eu repeti na semana passada na Casa do Caminho, e que eu falei sobre a paz como um caminho. Eu boto a minha mão no fogo por todos vocês. Essa semana, Ana Cláudia, eu estou botando a mão no fogo por todo mundo. Eu espero não queimar, né, Ana? Eu vou até beber uma água, viu, Luiz? Meu amigo João Manuel, eu tenho certeza absoluta, ipsilítere, que João Manuel, que está aqui conosco, Jane, cada um de vocês, amanhã, depois de amanhã, vão se tornar espíritos co-criador em plano maior. Vocês vão se tornar fascículo de luz muito mais radiante do que é. Vocês já são esse fascículo de luz. Você já é a luz do mundo, mas se tornará muito mais. Amanhã, meu amigo João Manuel. Mas não me pergunte que dia é do amanhã. Mas em um futuro distante, nós nos tornaremos espíritos puros. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. O que eu fiz, vocês poderão fazer muito mais, afirmava Jesus. Ele, na qualidade de governador, de uma inteligência suprema, regendo a nossa formação sociológica para o desenvolvimento da raça humana, ele está querendo dizer que um dia estaremos no mesmo nível, no mesmo patamar em que ele já chegou, conforme está lá no Livro dos Espíritos. Há um capítulo no Livro dos Espíritos que trata da escala espírita, da forma como nós vamos nos modificando. E pasmem, todos vocês, estamos no caminho certo. Todos vocês, todos nós, estamos, sim, no caminho certo. E aí ele diz aqui, depois eu vou abrir aqui para que a gente possa discutir sobre, tirar essa dúvida, não é? De que Gênese era uma forma poética de comunicação que os judeus tinham naquela época. O curioso é que tiraram conclusões sobre o movimento de translação da terra com base em Gênesis. Aqui eu já li, aliás. Fala assim, primeiro dia, lá não diz assim, fiat lux, faça-se a luz. E Deus fez o mundo no primeiro dia. Aí ele ficou segunda, terça, quarta, quinta, sexta, não foi isso, Ana Cláudia? E parece que ele descansou no sábado, não é? Ou foi domingo que Deus descansou? Então isso é forma poética. É claro que a criação de Deus, ela é incessante, ininterrupta, assim como as nossas células do nosso corpo, ela é ininterrupta. A gente está constantemente na nossa verdadeira metamorfose. As nossas células estão constantemente se transformando, morrem as velhas células e vão surgindo novas células. Tudo no universo é dessa forma. Fala-se primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, mas o sol só foi criado no quarto dia. Foi isto que chocou os religiosos. Como Galileu podia afirmar que a Terra girava em torno do Sol se o astro só foi criado no quarto dia? Segunda, terça, quarta, quinta. Ou seja, o Sol foi criado na quinta-feira. E o homem foi criado quando? A gente estudou aqui exaustivamente que são bilhões de anos. A Terra tem 4,5 bilhões de anos. E nós somos fragmentos de alguns segundos na cronologia do surgimento do nosso planeta. Então ele vai dizer assim, então, estes símbolos profundos e sutis mostram que o texto
Não é um tratado de física, cosmologia ou astronomia. É uma obra literária falando sobre uma experiência com Deus Criador. Se eu perguntasse a vocês, me defina em uma única palavra, o que é Deus para você? Vamos lá. Me defina em uma única palavra, o que é Deus para você? Amor. Amor? Vamos lá. Inteligência. Inteligência? Eu diria Deus é. Amor, inteligência, Deus é? Criador de todas as coisas. Repita aí de novo, Walter. O Criador de todas as coisas. É o seu primário. Vamos lá. Ana Carla. Eu acho que é o Pai Maior, né? Pai Maior. É a inteligência suprema. Vamos lá. Deus é o princípio inteligente. Peraí. Deus é o princípio inteligente universal, criador de todas as coisas. Não, não é assim, não. Eu esqueci. Peraí, perdi. É a causa primária de todas as coisas. Tive a ajuda do universitário. Ok, Duca. Mais alguém? Como é que você poderia... A esposa dele te respondeu. Pois é, né? O que a gente poderia, em uma palavra só, definir Deus? Amor, inteligência... Criador. Criador, Ana Célia, lá da cidade de Iaçu. Criador. Então, Ana Célia, se nós pegássemos... Inteligência universal. Se nós pegássemos cada palavra que vocês colocaram, iríamos criar uma forma poética, uma narrativa poética para definir o Criador. Vocês entenderam? Aonde é que o que Haroldo Dutra está querendo nos apresentar, e eu estou fazendo um esforço muito grande para tentar interpretar o pensamento de Haroldo Dutra. Era essa forma poética. Justiça que João Manuel está dizendo. Justiça, amor, caridade, inteligência. Então, se a gente fosse escrever uma das constituições, o que seria Deus, seria essa definição que cada um de vocês deram. Sabe por quê? Pelo nível de entendimento que nós temos do Criador. Agora, a pergunta é, João Manuel, se você estivesse residindo na Terra há 3.000 anos atrás, a resposta sua seria essa, João Manuel? Eu estou perguntando a João Manuel, mas estou perguntando a todos vocês. E se vocês vivessem há 3.000 anos atrás, qual é a definição que vocês teriam do Criador? Agora essa eu peguei vocês de saia justa. E eu vou esperar a noite toda agora. Hein? Eu não sei nem se teria consciência do que é Deus, porque os primitivos vieram conhecer Deus através de Jesus, a história de Jesus, não é? Estou falando há 3.000 anos atrás, vamos lá. E aí, o que, é que você poderia... Os primitivos não conheciam, não tinha definição da palavra Deus, não sabia que era Deus, sabia de uma força. Exatamente. E aí, Ana Carla, o que é que você pode me dizer? Eu penso a mesma coisa, que não existia uma consciência do que é um Deus. Eles acho que eles pensavam totalmente diferente, assim, não tinham esse entendimento ainda. Talvez visse como, não sei, algum tipo de ser, eles cultuassem algum tipo de ser, mas não um Deus universal, não algo maior como a gente vê hoje em dia. Acho que é mais ou menos por aí. E você, Deco, o que é que você me diria? Oi, James. É bem assim como o pessoal colocou.
instintivamente, eu acho que todos os seres têm uma noção de Deus, não é? Talvez não essa palavra Deus, como também foi colocada aí, mas instintivamente tinha uma noção. Agora, em relação à Gênese, é claro que hoje, com os conhecimentos que nós temos, seria bem diferente, né? Em relação aos conhecimentos que eles tinham na época, né? Aquele Deus temeroso, eles tinham muito medo, né? De um Deus que que no caso era um Deus punitivo. Então, agora a questão que você trouxe, com uma espécie de poema da Gênese, é algo novo para mim. Então, nunca tinha observado por esse aspecto, não. É algo bastante novo. Pois é, né? Então, nós temos um livro, vai dizer o Haroldo, escrito em uma outra língua, não esta em hieroglifo, e ainda tinha essa, não era em hieroglifo, era em hebraico, a língua dos escravos. A língua de quem? De escravos. Você escreve um livro na língua dos escravos. E ainda tinha esta comunicação, não é? O que este livro está querendo dizer, Gênesis, está dizendo que algumas pessoas tinham dificuldades de entendimento. Quando Jesus esteve conosco, ele falava, e aqui tem professores na sala, Jesus falava através de metáforas, Jesus falava através de alegorias. As parábolas de Jesus em hebraico, latim, em latim é parábole. Jesus utilizava desses recursos alegóricos para o nível de entendimento daquela civilização ao seu tempo. Se é o tempo de Jesus, que foi a segunda revelação para a humanidade, a vinda do Cristo foi a primeira revelação para a humanidade, e a segunda revelação, perdão, a primeira foi Moisés, com o advento dos judeus, que a gente estudou aqui sobre exilados de Capela. Lembra que houve semanas atrás e que falamos sobre os espíritos de Capela, entre eles os hebreus, os espíritos da cultura hebraica, dos judeus, oriundo do sistema de Capela, era uma das raças que compõem aquela civilização e que deu a sua grande contribuição. Então, Jesus falava através de metáforas, de parábolas, porque a humanidade ainda não tinha a capacidade intelecto, moral, a sua inteligência ainda não possuía esses padrões psíquicos. Como sabemos que daqui a mais 1000 anos no futuro vai existir uma nova comunicação, uma nova linguagem e que nós desconhecemos. A civilização do futuro, a raça humana no futuro, daqui a 1000 anos, vai nos olhar como uma raça primitiva. Amanhã eu estarei na Casa do Caminho, no estudo da ESD, no tomo 1, e eu vou passar um vídeo lá de 5 minutos. E eu vou falar como é que vai ser a civilização no futuro. Não é? Então quem quiser, amanhã, às 14 horas, lá na Casa do Caminho, no estudo do ESD, tomo 1. É tomo 1, não é isso, Rafael? É tomo 1 ou é tomo único? Agora não me lembro. Tomo único. Tomo único, não é isso, Dé? Mas eu acho que é num grupo pequeno lá, Dé, que eu vou estar, que vai ter 2 grupos. É o ESD. É o ESD. É o ESD 1 e o tomo único. Então é o ESD 1 que eu vou estar lá. Então eu vou falar como é que será a sociedade no futuro daqui a 1000 anos. Daqui a 7 séculos. Ok?
E aí ele diz assim: assim, quando abrimos o livro e percebemos sua força poética, ô Dea, aí o Haroldo Dutra, minha amiga Dea, ele vai dizer assim, Dea, assim, quando abrimos o livro e percebemos sua força poética, sua intensidade, sua riqueza no uso das palavras, a sonoridade, a cadência rítmica das frases, vemos que não pode ser obra humana. De fato, é preciso reconhecer que este livro, o Velho Testamento, foi inspirado pelos os arautos divinos. Foram os espíritos, os guias da humanidade que inspiraram a construção do Velho Testamento na mente e no coração daqueles pastores, daqueles agricultores, daqueles homens simples que estavam recebendo a interferência desses espíritos daquela época. Conforme todos sabem, os espíritos influenciam em nossas vidas, bem mais do que vocês imaginam. De ordinário são eles que conduzem os nossos pensamentos. Portanto, desde os primórdios da história da humanidade, o homem sempre esteve sob a influência, a interferência divina. Então, quando Kardec escreve, olha o cuidado, meus amigos, se vocês prestarem atenção nesse estudo cronológico que nós estamos fazendo do livro A Gênese, publicado por Kardec, e que foi o último livro, ele chega nesse capítulo 12, e no capítulo 12, ele bota Gênese mosaica, e no primeiro, e só há 2 itens, os 6 dias, e que ele dá uma definição que esses 6 dias, na realidade, é o período astronômico da aglomeração da matéria cósmica universal, no ponto do espaço em nebulosa, que dê origem pela condensação da matéria em diversos pontos para a formação dos mundos e das estrelas dentro do nosso sistema solar. Esse foi o primeiro dia, o período astronômico, não é? O céu e a terra, faça-se a luz. Então, no segundo dia que o Kardec vai dizer que é esse período primário, que foi o firmamento separado das águas que estão acima do firmamento, das que lhes estão debaixo, não é? Lembra que eu citei aqui que o nosso planeta Terra foi bombardeado por aproximadamente 20 milhões de anos. Foram 20 milhões de anos que a Terra sofreu um bombardeio de asteroides, de satélites. Esses asteroides, esses cometas atingiram a Terra durante 20 milhões de anos, trazendo água, trazendo a química da vida. Então, esse período primário do endurecimento da superfície da Terra pelo resfriamento e a formação das camadas graníticas levou bilhões de anos. Levou quase 2 bilhões de anos. E o que é, minha amiga Ana Cláudia? O que é, Ana Cláudia, a sua vida dentro de 2 bilhões de anos? Como é? O que é a sua vida, Ana Cláudia, dentro de 2 bilhões de anos? Não Nada, resolvi, né? nada. Nada, né? Não significa nada. Então ele vai dizer que esse foi o segundo dia. O terceiro dia, as águas estão debaixo do firmamento, se reúne, aparece o elemento árido, a terra e os mares, as plantas. É o período de transição, as águas cobrem toda a superfície do globo.
Primeiro, depósitos de sedimentos. A gente estudou isso em aulas passadas. Aí o Kardec, para tirar dúvida dos companheiros neófitos que estão estudando a Gênese, ele vai falar do quarto dia, o Sol, a Lua e as estrelas, a superfície da Terra pouco acidentada, água pouco profundas e paludosas, temperatura menos ardente. Era um verdadeiro caldeirão. No quinto dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, né? No quinto dia, na sexta-feira, que é hoje, os peixes e os pássaros foram criados na sexta-feira. Eu que estou botando aqui, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Deus começou na segunda, no quinto dia ele criou os peixes e os pássaros. Aí ele diz aqui, um período terciário, grandes intrusmentos da crosta sólida, formação dos continentes, os grandes continentes estavam sendo formados. E aí, nesse período aí do quinto dia, veio o dilúvio universal. O sexto dia, a presença está nesse esboço que vocês estão vendo aí, o desdobramento que ele vai dar nesse capítulo, não é? Dizendo que a criação foi feita em 6 dias, terá Moisés querido falar de 24 horas. Portanto, pelo que nós estudamos aqui e que ficou bem claro para vocês, que essa narrativa é uma narrativa poética, inspirada pelos espíritos, que não tinha outra forma de falar para aquele povo simples, ignorante daquela época, de que Deus é uma força inteligente e que levou milhares e milhões de anos para a sua formação. Portanto, esse é o resumo que estamos fazendo deste capítulo. Na próxima semana vamos estudar a perda do paraíso, não é? E agora eu vou abrir para a participação aí de todos vocês e as suas considerações. Deu para entender, meus amigos? Gênesis, alguns dizem que começou no domingo e acabou em uma sexta, né? Sábado foi o último dia, por isso que diz que ele descansou no sábado. Para alguns. Vamos lá. Depois do que nós ouvimos aqui, Luiz, o que é que vocês me dizem? Qual é, como Déa? Déa disse algo que eu achei muito interessante, a observação de Déa. James, eu ainda não tinha visto por esta ótica do Haroldo Dutra quando ele faz esse estudo da Gênese, que era uma narrativa poética. Porque muitos que estão aqui, inclusive eu, Déa, meu avô, ele era testemunha de Jeová. Meu avô desencarnou com 102 anos. A vida dele inteira, ele era testemunha de Jeová. O único patrimônio que meu avô me deixou foi a sua Bíblia. A Bíblia de meu avô tem 70 anos. E ele conversava muito, ele tinha uma visão muito preso ao pé da letra do Velho Testamento. José Ferreira Menezes, o nome do meu avô, pai de minha mãe. Testemunha de Jeová e pregava o Evangelho. E quando eu dialogava com meu avô falando sobre Gênesis, a criação universal, ele não conseguia entender porque aquilo foi sendo sedimentado na mente dele e ele tinha a Bíblia como a palavra da verdade. Mas a questão, como Haroldo Dutra diz aqui, é a forma como você interpreta um texto. E agora fica difícil da gente desmistificar de que Deus
começou a sua criação no domingo, não foi isso, Luiz? E no sábado descansou. Aí a pergunta é, para cada um de nós, que temos uma influência protestante, alguns têm influências aqui evangélicas, outros católicos e espíritas. Como é que a gente pode ver agora a Gênese? Diante dessa análise, desse estudo, o que é que vocês podem me dizer? Mas, James, isso aí também não é uma forma poética de se ver, não, porque como é que ele criou em um único dia ele foi criando, sendo que bilhões e milhões de anos foi sendo bombardeado para que viesse água, que viesse, né, as outras formas da natureza, e em um único dia ele criou um ser humano, em um único dia ele criou os animais, em um único dia. Isso aí também não é uma forma muito poética, não, de lidar, de visão, e ainda estipular que seja sábado, ou que seja domingo, ou que descansou tal dia. Não é uma forma poética e de alegoria também da gente só fazer com que a gente entenda que a gente foi criado por um ser, por um criador maior, porque eu acho que isso não seria bem uma verdade, né? É exatamente isso, né? É uma forma poética, como o Haroldo Dutra disse aqui no seu texto, não é? É uma interpretação para o nível de entendimento daquele povo daquela época. Então, um exemplo. Antes de Cristo, como é que a gente definia segunda, terça, quarta, quinta, sexta? Como é que era definido o horário? Não existia. Os povos antigos, eles conseguiam marcar o seu tempo de forma ainda muito rudimentar, com a mudança do clima da Terra, com a mudança do dia e da noite, da posição do Sol, da posição da Lua, como, por exemplo, a mulher. Agora eu vou provocar, no bom sentido falando, a mulher. Eu já citei essa questão aqui do ciclo de evolução, não é? Que a Lua tem o seu ciclo de 28 dias, não é? A lua cheia aparece entre 28 dias. A mulher de 4.000 anos atrás, o ser feminino, há 10.000 anos atrás, o ser feminino, no período da pré-história, a menstruação dela não era 9 meses. A mulher não menstruava no período ciclo de ovulação de 9 meses. Ela estava constantemente ovulando. Não vou entrar nessas entrelinhas, mas houve um processo de modificação, porque os estudiosos, os antropólogos vão dizer que o ciclo menstrual da mulher da pré-história era completamente diferente da mulher hoje do século XXI. Por quê? Houve uma modificação. Eu vou pedir para que as senhoras mulheres façam essa pesquisa. Todos nós. Como é que era esse ciclo? Porque a reprodução da mulher, e o homem, a mulher, era tido apenas como um ser reprodutor há 10.000 anos atrás. Engravidava, dava à luz à criança e ela estava apta a ovular, a ter mais crianças, e a relação deles era assim. Eu estou falando dos povos que viveram no período da pré-história. Com o passar do tempo, houve uma evolução.
Então, na medida que o espírito vai evoluindo, a sua modificação genética, a sua forma de ovulação vai se modificando. Isso é uma teoria. Eu sei que eu estou falando aqui da Gênese, mas Dr. Elcimar Coutinho, que muitos de vocês conheceram, um dos maiores geneticistas do século XX, ele escreveu um livro cujo título do livro se chamava Menstruação, uma sangria inútil. Eu ficava... eu estou dizendo porque eu tive a oportunidade de um período da minha vida de estar com uma equipe de jornalistas e nós ficamos 2 anos entrevistando o Elcimar Coutinho para produzir a sua autobiografia. Nós produzimos uma biografia, uma amiga minha, Ana Tereza, jornalista, ela já faleceu, Ana Tereza, e Ana Tereza escreveu a biografia de Elcimar Coutinho, e de vez em quando eu estava junto com Ana Tereza e a gente conversava muito com o Dr. Elcimar Coutinho, e o que me chamava a atenção, por que ele escreveu o livro? Menstruação, a sangria inútil. Ele dizia que a mulher não precisava menstruar. E aí eu ficava, minhas amigas, fazendo uma pesquisa de como é que era esse período na Idade Média da mulher, no período da pré-história. Ele dizia que isso é um sofrimento para a mulher e que a mulher não precisava passar por esse processo. E há uma parte de alguns médicos que diz que isso é necessário. Como eu não sou médico, eu não vou entrar nessa questão. Mas eu fiz essa pergunta a ele, ele disse que a mulher não precisava passar por isso. Aí eu fiquei entendendo que na medida que você vai evoluindo, você vai diminuindo as suas aflições. Eu não posso perguntar a Luiz, porque Luiz não tem TPM, né, Luiz? Não. Eu não. Mas você pode ter numa futura reencarnação, Luiz. Aí eu responderei também quando você me perguntar. Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer, minha amiga? Então, como é que aquelas civilizações antigas poderia lidar com estas questões hormonal? Como é que aquelas civilizações poderiam falar de algo que era inimaginável para aquela época? Só através de histórias, de alegoria. O Alto da Compadecida, que todos vocês assistiram o filme, de Chicó, Ariano Suassuna escreve uma narrativa, uma história, O Alto da Compadecida, e que são poemas, são pelejas, e ele transforma em uma película, em um romance, e que é uma linguagem cantada. Semana retrasada eu viajei, fui fazer um documentário sobre Cosme e Damião, no sertão da Bahia, na fazenda Jequitibá. E chegando lá, para produzir esse documentário, eles cantavam chula, roda de samba, e cada chula tinha uma forma poética de narrativa do drama daqueles sertanejos, a relação deles com Cosme e Damião. Uma boa noite, minha amiga Ana Cláudia. Então, o que eu quero dizer é que na medida em que nós vamos nos modificando-nos, mudando os nossos padrões mentais, nos tornando mais seres iluminados, nós vamos tendo uma compreensão do Criador, mas que devemos respeitar e conviver com essa diversidade de diferenças.
E eu confesso a vocês, viu, meus amigos, Ana Carla, quando começou a tocar o pandeiro lá com o violão, a música da Chula, eu caí na roda de samba. Foi uma maravilha. Eu fiz esse documentário, foi muito lindo. Eu caí, viu, Luiz, na roda de samba. E aquelas 7 crianças comendo ali, são 6 meninos e uma menina representando Santa Bárbara. E eu perguntando à anfitriã e ela me explicando as oferendas, tudo ali. Eu disse, gente, isso é o nível de entendimento deles e a gente deve respeitar, que é cultura. Ô, seu James, esse negócio de alma, como é que é essa alma aí? O senhor fala que existe vida, Cosme e Damião existe em outro lugar. Aí a gente tem que ir adaptando a linguagem de acordo com o nível de entendimento daquele povo, daquela comunidade. Se vocês tiverem interesse, eu posso disponibilizar aí no grupo aí sobre esse trabalho que eu fiz. Então, eu deixo aberto aqui para que vocês possam dar a contribuição de vocês e falar mais uma vez, meus amigos, que na semana que vem, de hoje a 8, o tema é perda do paraíso e eu não vou poder estar porque eu vou ter que viajar. Eu vou estar em uma viagem, eu viajo na sexta e só retorno na segunda-feira. Eu vou estar aí numa excursão aí, numa produção, não vou poder estar e o nosso amigo Diogo é que vai estar aí com vocês. Ok? Tudo certo? Alguém quer falar? James, porque a questão é o seguinte, à luz da razão, o calendário foi criado bem no período da civilização, né? E aí, trazendo para quem é Deus, está muito, muito distante, não tem nem como se comparar. Eu acho que nós ainda não temos um intelecto amadurecido o suficiente para entender e para falar sobre Deus. Pode até sentir, mas eu acho que ainda não tem palavras para descrever o que é Deus. Então bate aqui, bate ali, vai indo por aí. Deus, ele está em você. Vós sois deuses, afirmava Jesus. Tu é Deus, porque você é a mais pura expressão do amor do Criador na Terra. A vida, ela é dinâmica. Quando Ana Maria Braga entrevistou Divaldo Franco no seu programa, Ana Maria Braga, ela ficou surpresa quando viu Divaldo ao vivo no estúdio. Olha a pergunta de Ana Maria Braga e a resposta que Divaldo deu. Mas Divaldo, você é muito jovem pela sua idade. Qual é o segredo da sua jovialidade? Essa foi a pergunta de Ana Maria Braga. A resposta de Divaldo. E que é a resposta que eu dou a todos nós. Amar a vida. Ame a vida de forma incondicional. É o que eu comentei de Spencer Johnson alguns meses atrás. O presente precioso. Ame a vida. Descubra que você é amor, como Paulo de Tarso descobriu. Eu sou amor. Como João Evangelista descobriu. Eu sou amor. Se eu sou amor, é porque eu sou essa consciência divina do Criador em mim. Que não existe morte, não existe destruição, existe
vida em abundância. E em abundância nós estamos. Porque você, Dona Lígia, é amor. Você é pura expressão do amor. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é Deus, a inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. Se ele é a inteligência suprema, causa primária, nós somos o quê? A consequência dessa inteligência superior, desta consciência divina. E nós sendo a expressão desta consciência divina, estamos em evolução, gravitando ao centro da consciência do Criador. Portanto, não existe morte, existe vida em abundância. Vida em todos os quadrantes da jornada evolutiva do ser na Terra. E aí, quando você tem esta consciência ampliada, minha irmã Lígia, você percebe e tem autoconsciência. Eu sou um ser imortal, transitando na Terra, porque amanhã eu retornarei para a minha verdadeira casa espiritual, para a realidade espiritual, porque a Terra é uma realidade efêmera. Vimos Gal Costa, vimos a jogadora de vôlei, pessoas que deixaram a trajetória na Terra, partiram. Rolando Boldrin, a jogadora de vôlei, como era o nome dela que me foi? Isabel, Gal Costa, e amanhã Gleidson, que fez várias palestras aí na Casa do Caminho. No mês passado, Gleidson, aos 55 anos, partiu. E amanhã será cada um de nós. Pois é como você falou, à medida que vamos nos aprimorando, vamos nos burilando, a percepção vai ficando maior sobre essa nossa potência, sobre nossa existência, sobre esse amor, não é? Mas não, eu sinto assim que ainda não temos palavras para descrever como essa questão no primeiro dia, no 10º dia, no sábado, enfim. Eu acho que existe um sentimento de muitos mestres, inclusive, esse sentimento sublime, mais palavras para descrever, assim, dentro da lógica, eu acho que nós não estamos preparados ainda, eu acho que ainda não é nossa era. Eu não sei se eu estou exprimindo o que eu penso, compreende? É diferente, o sentimento do intelecto, diferente, eu quero colocar isso. O sentimento é um, mas a descrição ainda não temos nível intelectual para descrever sobre como surge Deus, ainda não me convenceu nenhuma dessas formas, não me preenche, assim, intelectualmente. Eu me refiro intelectualmente. O que podemos dizer, Dona Lígia? Que cada um de nós estamos dentro da nossa escala de evolução. Então, como eu disse anteriormente, Jesus falava através de forma alegórica. Quando Jesus disse a doutor Nicodemos,
Eu estou falando das coisas da terra. Você não está entendendo? Imagine se eu falar das coisas da casa de meu pai. Mas haverá um momento, Nicodemos, que eu hei de enviar um Consolador prometido. E este Consolador revelará para a humanidade, até então, o que eu não posso falar. Ele se referia ao advento da terceira revelação no Espiritismo, que veio dirimir o véu da nossa ignorância. Mas mesmo assim, entre a terra e o céu, há muitos fatos que nós desconhecemos, que só vamos conhecer na medida que nós vamos evoluindo moralmente. Na medida que você amplia o seu estado de amor, a sua mente, os seus horizontes se ampliam e você começa a ter uma consciência divina e começa a entender a sua própria existência e a existência do mundo. Meus queridos irmãos, o horário já avança, assim a plataforma pode nos derrubar. O seu Rafael Canavarro é a pessoa responsável pela sala, e o nosso querido Rafael é que está aí no controle. Agradecemos a todos a participação. E, viu, Luiz, eu torno a repetir, esse livro aqui, ó, compre se vocês puderem, Gênese, a luz do Espiritismo, uma série de estudos do Antigo Testamento. Haroldo Dutra tem me inspirado muito. Pronto, então... Ao ponto até de eu querer me meter a aprender um pouco de hebraico. Eu estou até com um dicionário aqui, ó. Pronto, aí, tá. Hebraico, para poder entender algumas palavras, para poder fazer a comparação. Isso, ótimo. Muito bom, Luiz. Dicionário do hebraico. Eu vou pedir alguém aí que... pra caramba, viu? Mas... Vamos lá. Eu vou pedir alguém aí que possa fazer a prece de encerramento. Quem gostaria aí, fica à disposição de alguém aí. Quem deseja. Alguém deseja fazer a prece? Você mesmo, Diego. Não, mas eu já falei tanto, né? Mas fica bom, fica melhor, fica mais... Eu vou pedir a minha amiga Ana Carla. Pode ser, Ana Carla? Pode sim. Peraí, deixa eu vir aqui. O meu pai. Pronto, vamos sim. Vamos agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui em aprendizado. Em nome do Mestre Jesus, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, fazendo o nosso estudo para que possamos compreender melhor por que estamos aqui, de onde viemos e para onde vamos. Que possamos ter um final de semana muito bom e agradecer por esse estudo de James aqui conosco. Gratidão, Senhor. Que assim seja.